Olá pessoal, o convidado de hoje, Leonardo Bertozzi da ESPN. O que a gente vai falar aqui hoje? Copa, muita Copa. É, muita Copa? Copa. O que você vai contar pra gente aí? Quais são suas previsões? Ah, previsões? Segura. Não vai contar não, vai contar não, tem que ver, né? Meu vídeo. Tem vaga ainda na seleção? O treinador tá tudo ok? O treinador tá bem, deixa ele lá. É. Vagas no elenco, acho que tem algumas. Vamos falar quais. Tem muito adversário forte pro Brasil? Uns 2 ou 3 tem. Então, gente, ó, curte aí, compartilha e bora falar de Copa do Mundo. Partiu Rússia! Como é que tá a sua expectativa? Nossa, das melhores, né? Veio o Hexa esse ano? Será? Passa tão rápido, né? As Copas na Europa, tirando 58, não são Copas que o Brasil ganhou. Aliás, nenhuma seleção sul-americana, né? Rola uma zebra esse ano? A zebra acho muito difícil, né? Brasil, Alemanha, Espanha, Argentina, França, já falei 5 aqui. De Bélgica aí, que pode chegar e tal. Acho difícil pra título, mas que, sei lá, beliscar uma semifinal aí também não seria nenhum absurdo. Sorteio, acho que deu um grupo nem o mais fácil, nem o mais difícil. Um grupo da morte ali, né? Acho que nesse aspecto, né, não ter classificado uma Itália, uma Holanda, a Argentina ficou muito perto de não ir, né? Classificou na última rodada. Acho que a Argentina tem outros bons jogadores. Acho que defensivamente talvez fique um patamar abaixo de algumas outras seleções. Mas acho que a gente tem que respeitar a Argentina por um motivo. No Penta mesmo, em 2002, um ano antes da Copa, não tinha seleção brasileira, cara. O Filipão tava assumindo e classificou daquele jeito também na última rodada. Foi uma coisa muito parecida, né? E aí na época que chegou a Copa, ele conseguiu montar um time. Sim. E ali ele tinha 3 craques ali, pô, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo. Os caras jogaram um futebol absurdo, né? O que você acha? Que essa frente é melhor do que a frente que a gente tem hoje, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus? É difícil comparar quem já conquistou com quem ainda pode conquistar, né? Não sei se o Coutinho vai chegar a ser um Ronaldinho, por exemplo, entendeu? Mas assim, eu acho que é de respeito. Acho que o mundo inteiro olha, pô, você tá falando de 2 dos 3 jogadores mais caros da história. Acho que isso prejudica ou isso ajuda? Porque ou ele vai com aquele salto alto da grande contratação, ou ele vai, não, tô confiante, acho que agora acho que cada um tem seu perfil. O Coutinho, por exemplo, não é um cara que você enxerga esse perfil nele. Ele é um cara muito pé no chão. E o Neymar, pelo menos na seleção, a gente vê ele agora no PSG, com esses comportamentos aí que todo mundo discute. Mas assim, na seleção brasileira, acho que o Tite conseguiu finalmente transformar uma seleção que não dependia só do Neymar, mas que conta com o Neymar para ser uma seleção mais forte. O Neymar, né? Ele até assim, defende o Neymar. Sim, não deixa o peso cair em cima dele. Não, e não pode ser. Durante muito tempo, o Neymar foi o cara que, ó, vamos soltar no Neymar e esperar que ele decida. Não funciona assim, porque senão a Argentina com o Messi seria campeã, entendeu? Então você acha que o Firmino, ele é um bom reserva pro Gabriel Jesus? Muita gente conheceu pouco o Firmino jogando aqui, né? Então, o Firmino é um cara que saiu muito cedo, fez trajetória lá fora, então acho que os jogadores nesse caso, às vezes são muito vistos com desconfiança. Ele pode não ser um 9 clássico, mas é um cara que, pô, olha pra ele na Premier League, gols, assistências, é um cara que dá uma ajuda, nossa, sensacional. Ele transmite, né, jogos internacionais, fica aí... Tem algum jogador que tá despontando que pode ser o cara da Copa aí? Tá vendo o De Bruyne, por exemplo, fazer uma temporada voando na Premier League. Toda hora. É um cara, pô, que tem velocidade, tem visão, tem definição. Nessa disputa aí de Brasil, quem você acha que pode ser um adversário? Você acha que a Alemanha é uma forte candidata ao título? Então, tem aquele perigo das oitavas, né? Porque se der a lógica, o Brasil passa em primeiro, a Alemanha passa em primeiro e elas só se enfrentam na final. A Argentina tem chance de ser antes. Tem chance de ser antes. Agora, vai que dá uma zebra, né? Que a Alemanha perde um joguinho ali, ou que o Brasil dá uma vacilada, não fica em primeiro. Assim como você tem o risco de ter um França e Argentina, por exemplo, ali no cruzamento, se uma das duas ficar em segundo. Aí você tem um jogo que poderia ser a final e não seria nenhum absurdo, mas que acontece já nas oitavas. Mas um 7-1 você repete nunca mais. Não, isso aí, acho que a gente, assim, e nem com essas duas seleções, nem com nenhuma outra. Você tem que acompanhar as evoluções do jogo, né? Então, acho que o Tite hoje é o cara que você pega os grandes técnicos do mundo, o Tite se senta à mesa com eles, assim, metaforicamente falando. Você pega o Joachim Löw, por exemplo, que era o técnico da Alemanha no 7-1, e ele mesmo diz, olha, o Brasil com o Tite é outra coisa. O Brasil joga o futebol que hoje se joga no mundo, né? Acho que pegou um pouco isso aí, sim. Tanto que vamos lembrar o seguinte, o Brasil podia ter caído pro Chile no Mineirão aquele dia. 2-2, bola no travessão no último minuto, um jogo dificílimo. E aí aconteceu isso, né? A Espanha caiu. A Espanha caiu na fase de grupos. Pro Chile, perdeu pra Holanda, perdeu pro Chile, uma rodada antes já estava eliminada. A Espanha depois fez uma Euro ruim também, caiu nas oitavas, saiu o Del Bosque, super vitorioso, e agora com outro técnico, com o Lopetegui, com uma mistura muito interessante aí de veteranos com jogadores mais jovens, eu não descarto a Espanha como uma das candidatas também, não, tá no grupo de Portugal, né? Que vai voltar a o estilo mudou um pouco, né? Mas se tem Espanha e Portugal, vai ser um dos grandes jogos da primeira fase, né? Portugal também campeã europeia, tem que respeitar. Ano passado mesmo, quando o Real Madrid ganha a Champions,
gente percebe que ele aprendeu a se preservar mais durante a temporada. O Zidane foi muito bem nisso aí com ele. Ele conseguiu explicar pro Cristiano Ronaldo que ele ficar fora de um jogo ou outro ia ser bom pra ele terminar a temporada bem. E acho que ele pode chegar e fazer uma grande Copa também. A seleção do Tite tá fechadinho ou ainda tem vaga? Tá aberto? Ah, eu acho que tem alguma sim. Ó, por exemplo, quem vai ser o quarto zagueiro? Tem Marquinhos, Miranda, Thiago Silva. O quarto ele já convocou vários. Chegou a convocar o Rodrigo Caio, mesmo no momento que ele era muito discutido, tentou... Pois é, o Jeromel é um cara que... Ele seria o quarto hoje pra mim. Ele seria. Os reservas ali no meio campo, ele já tentou muita gente também que não teve continuidade. Tentou o Lucas Lima, tentou o Diego que não vinha bem. Ele tinha o Hernanes jogando bem aqui ano passado, mas agora o Hernanes foi pra China e não vejo muito esse encaixe. Eu acho que o Danilo seria esse jogador. Acho que o Danilo superou o Fagner. Ele é um cara que, assim, se precisar joga na esquerda, se precisar joga no meio. E tem briga na esquerda também. O Felipe Luiz esteve muito seguro ali como reserva, mas o Alexandre deu uma atropelada nos últimos tempos. Acho que tem umas 4, 5 vagas aí. O que é mais importante agora? O Tite basicamente jogou no universo sul-americano. Na Copa ele vai se medir com outras realidades. Uma Suíça, que é uma seleção que sabe se defender muito bem, uma Costa Rica, que foi sensação da última Copa, uma Sérvia, que tem algum outro bom jogador habilidoso. O legal dessa primeira fase é expor o Brasil a outros tipos de jogo. Então o que fala para não pode faltar pro Brasil para esse Hexa? Coletividade. Eu não acredito na história de um cara que ganhou a Copa sozinho, não. Pra mim, nem Maradona, nem Romário. Pode fazer 3 gols, se o goleiro tomar 4, você vai perder.